Curitiba é considerada por muitos como a capital do rock, mas em 2023, no Paraná, o sertanejo dominou a lista das mais ouvidas. Então, por isso, a gente trouxe hoje dois representantes, um da música sertaneja e outro do rock, para conversar sobre o assunto. Então, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do Papo em Dobro. Caso você não me conheça, prazer, eu sou Luísa Mainardes, apresentadora e produtora desse programa, junto com a Josiane Hitz, que também coordena aqui todo o estúdio. E quem tá operando pra gente hoje é o Evandro Soares. Então, antes de apresentar pra vocês quem tá aqui na minha frente e quem vai conversar com a gente hoje, eu preciso lembrar que a gente tá em todas as plataformas de áudio. Então, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts e em vídeo no YouTube, caso você queira ver os nossos rostinhos. Então, hoje é um prazer estar aqui comigo. Duas pessoas que com certeza vão ter muito a dizer, muitas opiniões. À minha direita, João Guilherme Leprevot, proprietário da CWB Brasil Eventos e criador e idealizador do Curitiba Country Festival. Seja bem-vindo. Olá, Luísa, muito obrigado. Tudo bem, Margot? Tudo, João. É um grande prazer estar aqui com vocês. Acho que é muito legal a gente estar falando de música, né? Um assunto super interessante, então vai ser divertido. Com certeza. Muito bom. Então, aproveitando aqui à minha esquerda, Margot Brasil, jornalista e locutora por mais de 20 anos, também conhecida como a musa do rock das rádios curitibanas. Que título, hein? Bem-vinda! Recebi de vocês, não me auto-intitulei. Ai, obrigada de Imagina. verdade. Eu adorei a ideia de vir aqui. Ah, é legal, é legal. Vamos conversar sobre coisa boa, né? Música. É. Então, pra começar, como eu comentei no início do episódio, a gente vai falar sobre o consumo de música, né? Rock sertanejo aqui em Curitiba. Mas antes, eu queria conhecer um pouquinho mais de vocês. Conhecer um pouquinho mais do gosto musical de vocês e como, né, que vocês iniciaram essa paixão. Então, vou começar com você, João. Como que surgiu o amor pelo sertanejo? Na verdade, eu gosto de música, né? O sertanejo ele foi uma consequência do que o mercado estava consumindo. Eu comecei muito cedo a fazer festas, depois a gente começou a fazer shows e já fizemos todos os tipos de show. E a gente teve a felicidade de, há uns 15 anos atrás, de idealizar e criar um grande festival sertanejo que foi pioneiro no Brasil, que foi o Country Festival, que nasceu aqui em Curitiba. E aí a gente acabou pegando essa fama de trabalhar com o sertanejo, de ter o gosto sertanejo. Mas eu gosto de todo tipo de música. Eu digo que é o seguinte, eu não entendo nada de música, eu não consigo cantar um parabéns para você, mas eu escuto e gosto de escutar todo tipo de música. Ah, que bacana. E o que você escuta, assim? Imagino que todo Tudo tipo, que estiver mas... tocando na rádio. Eu escuto rádio, não tenho Spotify, não tenho, eu escuto o que está tocando na rádio. Legal. E o sertanejo, por onde você começou? Foi pelo raiz ou foi pelo sertanejo mais recente que a gente Não, acho tem que foi pelo sertanejo visto? universitário, né? É claro, na infância, sim, sempre me lembro de ter, acho que como a grande maioria de nós curitibanos, os pais vieram do interior, né? Os avós vieram do interior. E a música sertaneja no interior é muito forte. Então a gente tem a lembrança de quando pequeno, junto com os pais, com os avós, sempre tá de alguma forma escutando a música sertaneja mais raiz. Mas o primeiro evento sertanejo nosso foi, na verdade, não foi o primeiro. Agora acabei de lembrar, a Margot vai lembrar disso. Margot, lembra da boate do xerife chamada Bulldog no Largo da Ordem? Nossa, lembrei. Então, Aham. naquela época, o Chitãozinho e Chororó, Leandro Leonardo, Zé Camargo do Santos estavam fazendo muito sucesso. Que foi quando eles começaram aquele Pensa em Mim, Chora por Mim, Sim. aquelas músicas. Bem antes desse sertanejo universitário que veio com o César Menotti. Verdade. E naquela época a gente fez, em uma dessas casas de xerife, acho que foi no Bulldog, essa festa chamada Pensa em Mim, Chore por Mim. Fizemos, a gente era super guria, eu e meu sócio, tínhamos, sei lá, 15, 16 anos de idade, fizemos uma festa, vendemos um monte de ingresso, cheguei com os LPs do Zezé de Camargo e Luciano, das duplas, pro DJ tocar, o DJ falou, não, eu me nego a tocar isso. Aqui é uma casa de música eletrônica, de rock, sei lá do que, eu me nego a tocar isso. Eu, sem experiência nenhuma, falei, então deixa que eu assumo. Tirei ele da cabine, subi na cabine e toquei naquela noite. Errei bastante, fui vaiado, fui aplaudido, mas levei a festa e fizemos uma super festa. Então aquela foi o primeiro evento da música sertaneja que a gente fez e, sei lá, devem fazer uns 40 e poucos anos, não, uns 30 e poucos anos. E o que fez você se conectar com o sertanejo? Foi também amigos, estar naquele círculo, né? Acho que fazer uma festa também é muito sobre estar com outras pessoas. Naquela época eu acho que foi, sem dúvida nenhuma, assim, a nossa moçada toda estava escutando aquilo, então a gente quis fazer uma festa para aquilo. Mas depois, quando a gente teve uma empresa e profissionalizou o negócio, quando a gente abriu a empresa e profissionalizou, eu acho que foi o sucesso mesmo. A gente busca trazer para o público o que tem sucesso, que vai agradar, né? Então acho que foi o sucesso desse som que fez a gente trabalhar muito com isso e criar tudo que a gente criou no meio. Deixa eu fechar aqui para você. Aí. Boa, obrigado. Imagina.
E você, Margot, antes da rádio, já tinha um gostinho pelo rock? Desde pequena. Desde pequena? Aham, porque na minha casa, a minha mãe e o irmão dela, meu tio, eles ouviam muito, né? Tinha a Rádio Iguaçu, antes da Estação Primeira em Curitiba, inclusive uma rádio para a qual a Estação Primeira fazia sempre um tributo anual, e eles ouviam. Então, eu, muito pequena, escutava as referências deles, né? Falando de uma novela chamada Beth Rockefeller, que introduziu essa coisa do rock no Brasil. E daí, assim, toda a década de 70, o final de 60. Então, eu ouvia e ficava... Meu tio tinha uma banda, e eles ensaiavam na casa da minha avó. Uhum. E eu, pequena, às vezes, sabe criança, você vai jogando em algum canto e ficava lá no quarto. Sim. Então, assim, e daí... Já na minha adolescência, eu já tinha essa coisa, e antes, muito antes de rádio, eu tinha... A gente vai, os próximos vão se unindo, as pessoas iguais. Então, a gente ia em sebo, a gente escrevia para fã-clube daqui, de fora, a gente não sabia nem falar inglês. Uhum. Ia com Micaelis do lado, assim, aquele Sim. inglês mais índio possível, Minker e tal. E daí, um belo dia, chegou, alguém falou, olha, tem uma rádio aí, não sei o que lá, em estágio experimental, e nananã. E eu ouvi que era a Estação Primeira, não tinha locução, e eu fiquei alucinada. Porque eu falei, meu Deus, toca tudo que não toca nas outras, e a maioria eu gosto. Uhum. Aí foi assim. Foi assim. Foi E uma você questão já de tinha 20. essa voz linda que você tem, não? Já tinha. Obrigada. Minha avó tinha a voz assim, desse tipo assim, mais Uhum. rouco, mais grosso, né, mais grave. Minha mãe, eu... Muito legal. Olha só. E o que você escutava na época? Assim, quando adolescente, o que te chamava a atenção? Sempre lado B. Sempre B? lado B. Aham. Não foi à toa, a Estação Primeira. Antes da estação, inclusive. É uma Aham. coisa mesmo de grupo, né? Sim. Então, assim, a gente pegava... Ai, é uma coisa meio vergonhosa, mas não é a primeira vez que eu vou falar sobre isso. Que bom que minha mãe já não tá mais aqui, nem minha avó, né? Elas não ficaram sabendo disso mais. A gente pegava, às vezes, 4, 5 discos da mãe e da avó de novela, do Ray Conniff, dos Bee Gees, botava, ia lá na Raridade trocar por um do The Cure, um do Bauhaus. Aí tinha uma reunião, sabe? Naquela época, na década de 80, final da década de 80, então todo mundo no bairro do Bacaxiri, o pessoal não é de um poder econômico gigante. A gente fazia, era quase um ritual, chegava com o disco, todo mundo levava fitinha cassete, aí abria, aí tinha ficha técnica, tinha foto, sabe? Daí tinha o disco, tirar. Gente, era uma coisa sensacional. Cada um com a sua raridade, pra Aham. compartilhar também esse som, né? Um Sim, som... não, então, ia gravando pra um, todo mundo lá colocando a fitinha BASF. Que bonitinho. Então, e foi na Estação Primeira, então, para quem não conhece, a primeira rádio paranaense voltada ao rock que você começou como locutora. Conta essa história pra gente. Então, eu escutei a estação durante muito tempo e uma vez eles estavam chamando, assim, porque era uma locução só feminina, né? Uhum. Que quem gostasse de rock, soubesse falar inglês e tivesse conhecimento na área, quer dizer, ser locutora, para ir lá fazer teste. Uhum. E eu nunca me animei. Eu não ia, eu escutava. Só que um dia o meu irmão falou, vamos? Eu falei, não vou, não. Não, isso não vai dar certo. Ele falou, mas não, você já tem. Eu falei, mas será que... E daí eu fui. E daí eu fui bem no teste. Mas eu engatei porque você tinha que fazer anúncio de bandas, né? E ler um texto. E a banda que deu o meu primeiro problema foi o Lynyrd Skynyrd, que ele é cheio de consoantes e Y. E quase todo mundo que não conhecia essa banda de Southern Rock falava Lynyrd Skynyrd. Ah, sim. Não passei. Aí, quando deu um ano desse teste, meio ano, chamaram de novo. Aí eu fui lá, nervosa, mas mais preparada, fiquei escutando muito a rádio, a locução delas. E daí a bomba foi no texto com uma banda que se chamava Husker D, mas escreve D-U com trema. Putz. Tomei de novo, De propósito 0. também, né? É que a ideia deles era realmente Sim. que você soubesse. Uhum. Realmente que você dominasse. Tanto que até onde eu sei, isso me dito pelo Elinho, o dono da rádio, indicação de pessoas, assim, muito preeminentes não adiantava na rádio. Tinha que ter aquilo ali, né, como um padrão. Inclusive porque se faltasse uma programação, um programador desse um pepino, você tinha que saber fazer. Uhum. Tá, daí
Quando deu 1 ano da primeira, eu cheguei e fiz. E a banda tava no meu quintal, porque era Pixies. Olha passei. só! Que legal! E realmente abriu um mundo pra você ali, né? Nossa, abriu mais, sabe? Era uma paixão, uma coisa de alma, assim. Era a minha vida, a minha vida. Eu trabalhei lá em quase todas as funções que você imaginar e horários. Caramba, e horários de madrugada também? Sim, a gente começava fazendo madrugada ao vivo. Olha Para só. tudo que você tinha que esperar, saber lidar, aquelas coisas de última hora, operar bem, ter tempo de ouvir música, conhecer, é madrugada. Uhum. Antigamente era assim, né? Você não colocava uma pessoa meio crua, pouco treinada. Então eu fiz madrugada, fiz folga, que cada dia era um horário, depois peguei horário fixo de tarde, fui discotecária da Olha rádio. só. Passaram todos os CDs e os vinis daquela rádio na minha mão, todos. Ainda na máquina de escrever, gente. Margot, acho que uma coisa interessante, que poucas pessoas sabem, na rádio FM, o locutor ele também opera a mesa, né? É. Diferente da rádio AM, que a AM tem um sonoplasta que está atrás do vidro operando para o locutor. Exatamente, Isso, né? feito com 2 pessoas. E em rádio FM você faz tudo. Você opera a mesa, você troca música, você faz o fade in, fade Não out. é só o talento de falar, né? Você precisa operar todo aquele Ser ágil equipamento, também, né? né? Sim, e a questão de entrevista, né? Que é sempre... Verdade. Você tem que ir pegando a tarimba com o tempo. Porque você nunca sabe qual pode ser a resposta, inclusive a não resposta. Aham. Como já aconteceu comigo, de perguntar e a pessoa fica calada. E aquele branco, assim, você tem que... sabe, rapidamente. Mas daí sim, fui programadora também, porque eles davam lá pra gente meio que 1 hora para cada uma fazer quando queria, ou hoje a pessoa do programa não trouxe, tá aberta a janela e vocês fazem. E você curtia poder ter esse Eu amava, espaço? amava. Eu sempre costumo dizer que se não me chamassem para trabalhar com carteira assinada, eu pagaria para trabalhar lá. E não é mentira. Eu juro por Deus, não é mentira. Foi o meu grande sonho de vida programado, foi a Estação Primeira. Foi, de verdade. E quando que você começou a sentir que você estava sendo reconhecida por estar ali? Então, a sua voz sendo reconhecida, ou até na rua mesmo. Eu imagino que na rádio é um pouquinho mais difícil, né? Mas a voz eu acho que deve ter pegado um pouco nas pessoas. Olha, naquela época, né, que é década de 90, né, que eu já entrei, ela começou em 86, mas foi na década de 90, você não tinha internet, não à disposição da população como tem hoje. Então, assim, raramente as pessoas iam saber, a não ser que se contasse, coisa que a gente não fazia, né? Então, o que acontecia? Às vezes, quando você ia apresentar um show, né? Mas não era muito comum. Agora, por exemplo, tem pessoas que têm uma capacidade, eu não sei se é um ouvido absoluto, de estar falando e dizer assim, você não é da rádio? E acontecia isso e era inesperado, né? Aí, ou então falar meu nome, preencher uma ficha, um cadastro, e a pessoa reconhecer a voz, era muito raro. Aí, na alternativa, já tinha um pouco mais de exposição com eventos, né? Aí, na 96, não, na 96 já começou a fase de mais exposição e tudo mais. E outra coisa, abri muito show, tinha muito evento. Agora, na Mundo Livre, daí já foi estourado. Ali foi onde projetou todo mundo. Aliás, todo mundo para todo que é lado do mundo. Porque daí você saiu já do Orkut, entrou no Facebook, daí inevitável, né? Sim. Mas antes era... Eu acho que foi nessa época que eu acho que eu tive, assim... que as pessoas sabiam quem eu era. E eu até você, né? E sim. Você falou um pouquinho de eventos, agora eu queria passar um pouquinho pro João. Quando que você falou um pouquinho na história dos eventos, mas quando você começou a entrar nesse mundo de fato e quando que veio a ideia do Curitiba Country Festival? Na verdade, eu comecei muito cedo a fazer festas com 14 anos de idade. Eu acho que até antes, quando a gente era 10, 12 anos de idade e morava num bairro, assim, a gente já fazia festinha de garagem, obviamente sem, né, fins lucrativos, para animar os amigos e tal. Mas aí com 14, 15 anos de idade, a gente começou a fazer as festas, fizemos na época uma festa de camiseta, vendia camiseta, contratava banda. E assim, a minha vida profissional, ela foi... Hoje dá para dizer que é profissional, né? Porque antigamente quem ia fazer evento ou quem ia lidar com bar era porque não tinha mais nada que fazer. E eu fui fazer as duas coisas, que era lidar com bar e fazer eventos. A minha coisa de eventos assim, se misturou muito com a minha vida em bares, né? Eu, com 17 anos de idade, abri o primeiro bar, que era o Banana Brasil, que não tocava sertanejo, tocava rock, tocava blindagem, tocava várias bandas legais da cidade.
E aí, dali montei uma boate, que foi a Cones, que fez super história, tal. A gente trouxe naquela época o Turbo Air, que hoje qualquer show, qualquer DJ tem esse CO2. Naquela época a gente trouxe o Turbo Air para Curitiba, como buscar no México, tinha nas boates Cancún, tal, trouxemos para Curitiba e era um super sucesso. E paralelamente sempre fazendo eventos, uma festa ou outra, fazendo um show ou outro, até que em um momento a gente montou uma empresa realmente de eventos e aí começou a se profissionalizar nisso, né? Uhum. E aí, em um determinado momento, eu lembro que a gente fez várias coisas assim malucas, né? No início, logo no início que a gente montou a empresa, Sandy Júnior estava estourado assim a nível Brasil. 17, eu lembro disso, que foi uma coisa assim muito louca. 17 dias antes do dia do evento foi quando a gente tomou a decisão de fazer o show do Sandy Júnior. E foi um show que a gente fez no Jockey Clube do Paraná, foi recorde de público no Brasil, deu 50 mil pessoas, foi um super sucesso. E a gente lançou a venda 10 dias antes. Então a febre em cima deles era um tanto, o sucesso deles era um tanto, que lançando um evento que hoje a gente lançaria com 6 meses de antecedência, Sim. lançando um evento 10 dias antes, a gente conseguiu vender todos os ingressos e fazer o sucesso que foi o evento. Adrenalina. E aí o Country Festival estava naquele momento onde o César Minotti e o Fabiano estavam misturados pela música Leilão. A gente falou, vamos fazer um festival sertanejo, vamos fazer alguma coisa com o César Minotti e tal. Fomos para São Paulo, sentamos no escritório do Bruno Marrone, que se tornaram sócios do evento, durante muitos anos foram nossos sócios nesse evento. E aí a gente bolou, vamos fazer César Minotti, Bruno Marrone, vamos trazer mais um, trouxemos o Edson Hudson, que fazia muito sucesso, nem tanto aqui, mais no interior de São Paulo, nos rodeios da Americana, Jaguariúna e tal, mas fazia muito sucesso. E aí fizemos o primeiro Country Fest na Pedreira, depois fizemos o segundo na Pedreira com o Vitor e Léo, que daí veio o Vitor e Léo também estourado, e depois o evento cresceu tanto, passou para o Expo Trade. Uhum. E no Country Fest a gente lançou, obviamente sempre teve backstage, mas assim, nunca teve o lado comercial desse backstage. No Country Fest a gente criou, no primeiro, a gente falou, vamos fazer uma areazinha aqui para ter os artistas, convidamos os familiares, convidamos alguns amigos, não cobramos ingresso e fizemos esse backstage ali, servimos, né, open food, open bar e tal, foi super legal. Aí a gente viu que aquilo era um produto legal, no ano seguinte, na Pedreira ainda, a gente transformou aquilo num negócio e vendemos lá, sei lá, 200, 300 ingressos. Quando a gente foi para o Expo Trade, a gente transformou o backstage em um grande negócio. E aí na terceira edição, que foi a primeira no Expo Trade, cabia esse backstage lá, a gente fez um backstage e colocou lá 1.500 pessoas que compraram ingresso, valor de ingresso super alto e tal, para terem um atendimento especializado, open bar, open food, tá mais próximo dos artistas e tal. E aí isso, vários empresários do país viram aquilo, vieram olhar, e aí surgiu esse negócio de comercializar o backstage, que hoje virou uma febre, em todos os grandes eventos tem isso, né? Sim. Então a gente conseguiu, vamos dizer, ser o precursor disso no país, junto com o festival sertanejo, porque não existiam festivais sertanejos. Aquilo, o Country Festival, veio antes, inclusive, de Caldas, que é o Caldas Country, veio antes do Vila Mix, todos esses, veio antes do Universo Alegria de Porto Alegre, que é um festival sertanejo. Todos esses grandes festivais sertanejos, eles surgiram do Country Festival. Que aí, claro, vem o César Minotti, chama a atenção do país inteiro, todos os empresários espertos olham aquilo, vê o que está acontecendo no movimento e vêm para cá olhar aquilo durante 2, 3 anos e depois isso começa a replicar. Então, hoje, o próprio Vila Mix, o Boteco do Gustavo Lima, o Único do Jorge Mateus, todos esses são oriundos daquela época. Então, assim, foi muito legal ter criado isso e fazer parte dessa história que se tornou hoje tudo isso que a gente vê aí, né? Sim, e nas primeiras edições, vocês tinham dúvidas se ia dar certo? As pessoas tinham dúvidas se ia dar certo? O interesse foi aumentando com o tempo? Como que era isso, assim, de caramba, isso é uma coisa que não existia antes, a gente vai dar uma chance? A gente sabia, assim, do sucesso do César Minotti e Fabiano, ele era o headline do evento, naturalmente a gente sabia que ele ia levar as pessoas e a gente tinha que entregar um bom evento para aquilo ter continuidade. E aí o primeiro já foi um sucesso, acabou sendo relativamente fácil, né? Essa questão de será que vai dar certo ou não vai dar certo. E depois ele só foi aumentando, a gente chegou a colocar em uma noite no Expo Trade 45 mil pessoas, ali a gente falou, não, é muito grande, a gente não quer isso, a gente quer dar mais qualidade, mais conforto, mais segurança, a gente sempre preza pela segurança do cliente, aquilo poderia acontecer alguma coisa, né, errada com muita gente. Então vamos diminuir, vamos trabalhar na faixa, e a gente foi diminuindo o evento, e foi trazendo para 20 mil pessoas, com um backstage muito grande, chegou por 5 mil pessoas, pra você ter ideia, o faturamento do backstage com 5 mil pessoas, ele chegou a ser maior do que o resto do evento com 15, 18 mil pessoas. Caramba! Então aquilo realmente se tornou, eu chegava a dizer em um determinada época, eu não quero mais fazer o evento, só quero fazer o backstage. E chegamos a colocar grandes artistas no backstage, na última edição estava lá Léo Santana,
eu acho que Preta Gil, Monobloco, vários artistas do não segmento sertanejo tocaram no backstage do Country Fest. Então até de reunir esses outros estilos musicais Esses também, outros estilos né? dentro do festival, porque a gente veio sentindo, já faz, sei lá, 20 anos que o sertanejo está tendo uma overdose de sertanejo, né? Eu acho que até isso está dando um grande espaço para o pagode. O pagode hoje está super em alta. A gente veio sentindo que era necessário agregar outros estilos dentro do festival. E aí a gente foi dessa forma agregando. Hoje eu acho que isso já se quebrou, esse paradigma já se quebrou. A gente teve aí o Universo Alegria, que vieram, os estilos já se misturam, as pessoas estão mais... não sou sertanejo, eu gosto de música sertaneja, mas também gosto de pagode, gosto de rock, gosto de tudo. Eu acho que as pessoas já entendem dessa forma. Isso é verdade, verdade. Então agora falando um pouquinho mais sobre o tema do episódio mesmo, né, essa dualidade, a gente sabe que existe muito essa discussão de se Curitiba é mesmo a capital do rock ou não, até porque a gente tem outras cidades em que a gente fala muito sobre isso, como Brasília, Rio de Janeiro, pelo Rock in Rio. E para quem não ficou sabendo, acho que é uma informação legal, no final do ano passado, o vereador Bruno Pessutti, do POD, protocolou ali na Câmara Municipal um projeto de lei que declara a capital do Paraná como a cidade mais rock and roll do Brasil. O projeto surgiu de uma sugestão da Sabrina Matos e do músico Marcelo dos Santos, da banda Motor Rocker. E os motivos por trás dessa proposta foram muitos, eles até elencaram, e eu trouxe alguns aqui, como a quantidade de shows de rock de Curitiba, nacionais e internacionais, que recebe muito todos os anos, a cultura do rock na capital, né, que tem bares, barbearias, lojas específicas relacionadas ao rock, temáticas, e o histórico de bandas que nasceram aqui na cidade, enfim, entre outros. Para você, Margot, Curitiba é ou não é a capital do rock? Por quê? Porque assim, vamos dizer, historicamente falando, eu imagino que a questão de uma cidade sertaneja, desde sua fundamentação, de sua raiz, é mais uma coisa lá para Goiânia, essa coisa assim, sabe? Entendi. Lá para o Mato Grosso e tal, e várias cidades do interior. O que aconteceu? Eu acho que o sertanejo ele entrou, como ele falou, ele veio, deu um boom, agradou muita gente, e daí tivemos aí o show Amigos, né, várias vezes, com lotado, sold out e tal. E o que acontece assim, mais Curitiba, ela já vem com bandas de uma relevância internacional, como, por exemplo, a gente só acredita que deu um branco. A gente fez uma lista a gente fez uma lista recente dos 30 shows internacionais que vão vir em Curitiba. A maioria era rock. Não, de banda... Gente, mas um branco ridículo esse. Do Ivo. Blindagem. Blindagem teve música em novela nacional. Curitiba veio com uma cena rock muito tempo. Na década de 90, ela ficou muito, muito forte com o grunge, né? Curitiba era a Seattle brasileira, né? Então, assim, quando eu vejo a questão de números e significado, aí é que é o divisor para mim. Eu consigo ver de duas formas. Então, assim, em números, vamos pegar uma sala com 100 pessoas. Quantas gostam de pagode sertanejo? Bem mais do que quem gosta de rock, ska, punk, blues, soul. Mas a tradição de Curitiba, né, o DNA mora no rock. Eu acho que talvez tenha até uma questão da cultura curitibana, do clima, do comportamento curitibano. Eu acho que talvez tenha um pouquinho disso. A gente tem essa noção de que Curitiba é uma capital muito fria. E não sei se talvez tenha a ver com isso, assim, também. Olha, eu acho que um exemplo, Psycho Carnival, que traz bandas de fora há anos, né? Que eu acompanhei várias edições. Tem bandas que entram em contato para vir tocar aqui no Brasil. Olha só. Por exemplo, Vander Wildner, do Replicantes, vai tocar agora, esses dias aqui em Curitiba, no Bowie. Então tem artistas que vêm mesmo, que nem a banda Cólera, tocou no Tuque, tocou não sei aonde, bandas de relevância nacional. E às vezes artistas internacionais que não fazem um show grande, entende? Mas fazem um show pequeno e você tem que ficar achando. Então é por isso que eu digo que o DNA é rock. Entende? Mas se você contar em número, em ondas de moda e tudo mais, aí a gente está falando de coisas diferentes. Então, pensando num lado mais histórico mesmo, né? Mais de anos atrás e não tão recente. O que você acha, João? Eu acho que a Margot está coberta de razão, não poderia ser diferente, né? Assim, Curitiba é uma cidade muito... Fora o clima, eu acho que Curitiba é uma cidade maravilhosa. Nossa, né? melhor! Tudo de bom. Então, assim, nós estamos falando de rock sertanejo, mas vamos desviar um pouquinho aqui para outra área. Curitiba, a cena eletrônica no Brasil, a cena da música eletrônica no Brasil, só existe no Brasil da forma que existe
Camboriú só tem, em Camboriú, Arung, só tem hoje a Green Valley, só tem a Surreal, porque existiu um cara chamado em Curitiba que foi Riad Maire. O Riad Maire é o precursor da cena eletrônica no Brasil, das festas de música eletrônica no Brasil. O Igor Matar é o cara que ia para a Inglaterra, o cara do Brasil que ia para a Inglaterra e trazia os vinis para cá que ninguém tinha para tocar as músicas eletrônicas. Então, assim, essa cena eletrônica no Brasil, tão forte como ela é hoje, claro, bem menor que o rock, bem menor que o sertanejo, mas muito forte nesse segmento, ela só existe por conta de alguns curitibanos, porque Curitiba consumiu muito isso. A Rave foi a precursora de todos esses. O Lives a Loop surgiu aqui, que depois do Lives a Loop veio a Loki, viu todos esses caras inspirados no Lives a Loop. Então, assim, voltando agora para o rock sertanejo, Curitiba é uma cidade especial. Em termos de tradição, tem muita banda de rock boa em Curitiba. Quantos amigos a gente tem que tinham bandinha de rock no colégio? Tinha um campeonato, concursos de banda de rock nos colégios, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, muito forte. Em termos de número, o sertanejo é muito maior. E Curitiba, em determinado momento, foi chamada, apesar de não ter ninguém andando a cavalo, ninguém de bota na rua, foi chamada a capital sertanejo do país. Por quê? Por alguns motivos que eu vou te falar aqui. Primeiro, o primeiro festival sertanejo do país nasceu em Curitiba e todos os caras vieram copiar. Segundo, a maior rede de casas noturnas do Brasil saiu do Curitiba, que era a UDS. A UDS chegou a ter, acho que 40 casas UDS no Brasil. A primeira foi em Curitiba, no Bacaxiri. Caramba! Artista sertanejo em teatro, Zezé de Camargo e Luciano. Para conseguir convencer o empresário do Zezé a fazer o show do Zezé no teatro, não vai dar certo. O Zezé toca em rodeio, o Zezé toca em feira, toca em festa da prefeitura. Silvio, vamos fazer o Zezé no Teatro Guaíra que vai dar certo. Fizemos o Zezé no Teatro Guaíra. Depois disso virou moda o Brasil inteiro fazer os artistas sertanejos no país. Rádios. Nós chegamos a ter, entre as 5 primeiras rádios da cidade, 4 extremamente sertanejas. Na época, 98, Caiobá, Clube, 98, e Massa. E Massa. Então, assim, das 5 principais rádios da cidade, 4 eram sertanejas. Então, assim, realmente o consumo da música sertaneja foi muito grande. E é muito grande até hoje. Agora, eu acho que teve realmente uma overdose, teve muitos artistas que passaram e o público está consumindo outras coisas. Mas o DNA da cidade é rock, sem dúvida nenhuma. Eu acho que quando a gente fala também se é ou não acho que é importante trazer isso. A gente não trouxe esse programa para pegar um e excluir o outro, assim. Pode ser capital do rock, mas não quer dizer que também não possa ter outros gêneros. Eu não sabia dessa história do eletrônico, achei interessante. Porque o João Guilherme, você vê que ele anda, ele tem um bom andamento em tudo. Né? Porque, inclusive, eu era a locutora da Cones, das propagandas da Cones. Amei aquele lugar. O que ele falou do Riad Maire é verdade. Riad continua fazendo festa, inclusive gravei para ele uma locução para festa agora do final de semana passado, lá no aeroporto de Guaratuba. Cheiro, né, Catânia? Isso! Ele tá por dentro de tudo, gente. E daí o que aconteceu? A Cocuncaiá, que era a primeira rave dele, tudo. É engraçado porque o João Guilherme ele anda por todos os lugares, então ele tem realmente um conhecimento de causa grande. Sim, até essa visão, né, de conseguir enxergar a ascensão dos gêneros. Que eu falei, de música eu não entendo, do negócio que envolve o entretenimento eu entendo. Não, eu já fiz junto com o GG, que hoje faz as festas grandes, a gente já fez junto, não me lembro o nome da festa dele, a Tribal Tech, a gente foi sócio 2 vezes. Então a gente já caminhou, a gente caminha realmente por todos. Né? A gente não está fechado a nada, pelo contrário. Se tiver aí um som, mesmo que eu não goste, que esteja fazendo sucesso, a gente vai tentar trazer para cá e fazer o evento. Mas, assim, a análise dessa questão do sertanejo, que é muito louco, assim, como que o sertanejo é tão forte a nível do Brasil. Né? Primeiro, o país é predominantemente sertanejo, agrícola. Então, ele é muito forte. São 5 mil cidades. Quantas cidades são do interior, né? Posso colocar uma coisinha? Pode. Na verdade, isso foi meu pai que me falou. Ele falou, Margot, a música que representa o Brasil para fora não é o samba, é a música de viola, chamada música caipira. Isso é uma coisa que eu não sabia. Quando eu soube, realmente eu fiquei bastante surpresa. E eu acho que isso corrobora com tudo isso que o João Guilherme está falando, hein? E teve daí um movimento, e aí é um movimento empresarial, não é um movimento, surgiu um movimento de gente doida que está no sertanejo. Foi um movimento realmente orquestrado empresarialmente. Quando surgiu o sertanejo universitário, diferente do pop e do rock, como que é o pop e o rock? O pop e o rock, 5 pessoas se reúnem, 4 ou 5 se reúnem e fazem uma banda. Aí eles pegam e falam assim, precisamos ter um empresário, que na verdade é um amigo que se torna empresário. Esse amigo tem lá, no máximo, são 5, 4 da banda, mais um amigo, no máximo 20% daquela banda. Se ele tem 20% da banda, o quanto ele vai investir naquilo?
Talvez ele vai investir o seu tempo para ligar, tentando vender show e tal, mas não vai pôr grana, na verdade, naquilo. E os caras do pop rock, os caras das bandas, os artistas, eles não tiveram a inteligência de entender isso, que eles precisavam abrir mão um pouquinho do percentual deles para dar para grupos de empresários que poderiam investir neles. E o sertanejo fez justamente o contrário. Você pega lá 2 puta talento que estão lá no interior do Paraná, no interior do Mato Grosso, que tocam muito, mas que não enxergam a luz no fim do túnel para fazer sucesso. Aí chega um empresário com muitos milhões e fala assim, eu vou te empresariar, só que 60% da tua carreira é minha e 40% de vocês dois. Então cada um tinha 20% e o empresário tinha 60%. Com 60%, o empresário se anima por grana. Ele põe grana, põe os caras para tocar em festas boas, ele põe para tocar em todas as rádios do país, ele na época fazia CD. Tem artista que eu lembro, no lançamento, ele chegava a fazer 2 milhões de cópias de CD e distribuir. Eles mandavam caixas dos parceiros, nós mandavam caixas de CD com os artistas novos deles para a gente distribuir aqui. João Guilherme, eu estou mandando 100 mil caixas e se distribui no Paraná. A gente montava uma equipe e saía distribuindo. Então, essa música sertaneja fazia girar o mercado. As rádios estavam felizes, os produtores de eventos estavam felizes, o povo estava consumindo CD. A gente ia na porta da faculdade entregar CD do Jorge Mateus, por exemplo. A gente ia na porta da faculdade entregar CD do Michel Teló. Para quê? Para divulgar aquilo. Só que tinha no Brasil inteiro mais de 1000 João Guilherme fazendo isso. Então não tem como isso não crescer. E realmente era um business. Tanto que os cachês do pop rock ficaram para trás, os cachês do sertanejo foram subindo. E os caras do pop rock não tiveram essa visão de enxergar isso. Pô, vamos fazer o mesmo movimento. E o sertanejo teve. Então, assim, e durante um tempo, hoje já se quebrou um pouco isso. Há pouco tempo, 2, 3 anos atrás, ainda tinham 2 escritórios grandes no país que monopolizavam os grandes artistas. Tinha um escritório chamado Audio Mix, que tinha o Jorge Mateus, Gustavo Lima, Mateus e Cauã, e mais 2, 3, a Loki, mais 2, que nem era sertanejo, dentro do escritório dele. E tinha o outro, que era o World, que ainda existe, é o World Show, que tinha Marília Mendonça, Maiara Maraíza, Henrique Juliano, e mais 2, 3 grandes artistas. Então, assim, isso gira muito dinheiro. Então, o sertanejo acaba sendo autossustentável, porque quando ele está ganhando dinheiro com o Gustavo Lima, ele já está fazendo mais 2, 3 duplas, e já está essas duplas lançando sucesso. Não vai ser boa todas, mas uma, de repente, vai sair boa e vai continuar jogando produto bom no mercado. Então, por isso o sertanejo virou, nesses últimos 15 anos, o que ele virou. Não foi à toa, não foi, porque caiu no gosto do povo. Não foi isso. Teve um trabalho empresarial por trás. E organização. Principalmente organização e também um trabalho de coesão entre os artistas, né? E as produções. Não teve uma coisa de briga. Na verdade, eles foram bem, eu vi tudo isso acontecer. Em vez de assim, minha banda é melhor, não sei o que lá, vamos fazer o Amigos. Em vez de não sei o que lá, um convida o outro, entendeu? Não que no rock, no pop não tenha isso. Mas o que ele falou, e eu lembro, porque isso também era do tempo das majors, das grandes gravadoras que a gente tinha, antes daquela briga do Metallica com o Napster, né, por causa da como é que a gente diz? Tá aí. O dinheiro deles, do rock, era da gravadora. Quando acabou as gravadoras, esses empresários eram substituir, só que o rock não pegou isso. Acho que é isso, né? Olha, o que aconteceu é o seguinte, aquela briga, ela era, como é que a gente diz? Rota de colisão, né? Brigar com uma coisa que já escapava ao controle com essa abertura da internet, que era a colaboração e distribuir e trocar arquivo, né? Não que eu seja a favor, nem que eu acho legal. A gente vê na hora que você baixa um volume diferente, nananã. Mas assim, e também foi no rock e tudo mais, também questão de valores e porcentagens. Por que aconteceu? Você poderia, quando começou a internet, reduzir um pouco o ganho e continuar com os CDs. Eu queria sempre ter uma mídia já oficial, já mixada. Aí aconteceu, deu aquele rolo todo, aí começou pirataria, pirataria, pirataria. O que deu? Deu que daí quebraram. Eu fui para entrevistar o YouTube pro Rio de Janeiro pela Universal em 2000. Pela Universal, eu cheguei lá, tinha uma pessoa com a minha placa, com o meu nome, tudo. Não existe mais isso. Não existe. Mas então essa questão derrubou as gravadoras, derrubou também outros estilos de música. Efeito dominó. E, sim, uma cascata, e outra coisa. Hoje, até no rock e outras vertentes, eu morei em São Paulo 1 ano e tudo mais, e só trabalhei nisso quase, eu vi que eles mesmos, entre eles, mudaram essa atitude. O pessoal do rock pop? Mais do rock. Do rock e tal. Que é onde eu tenho mais, né? Por exemplo, vai ter show, aí todo mundo vai lá para dar um oi, aparecer, nananã. Aí
quando esse aqui vai fazer show, esse aqui vai, o outro, eles estão assim como um habitué, todo mundo, eles estão começaram a mudar isso. E é importante, Sim. porque como o João Guilherme falou e comprovou, essa questão de ter uma produção extremamente profissional, com visão, com estratégia, tudo mais, e junto à concordância dos artistas... E investimento, né? E investimento. Mas assim, não dá para fazer investimento, você sabe como é que é, quando às vezes o artista briga e na última hora, nananã. Tem que ser uma organização empresarial. Sim. Empresarial. E já mudou muito. Hoje em dia não se admite 1000 coisas que eram normais em shows de rock e tudo mais. Então, assim, tudo vai se enquadrando com o tempo, as coisas vão mudando. Sim. Mas que realmente a empresa, a indústria ali do sertanejo soube se articular e se fechar, isso não tenho dúvida. Isso é fato. E está surgindo uma indústria muito grande, muito forte, já surgiu, na verdade, que vai crescer muito, que é o pagode. O pagode hoje tem 2, 3 pessoas a nível Brasil que tem essa cabeça, como os caras do sertanejo tiveram, que estão fazendo isso. Então você pega assim a Tardezinha, o maior evento do país em 2023, maior turnê, foi a turnê da Tardezinha. A Tardezinha passou por 30 cidades no país, a Tardezinha levou em média 25 pessoas em cada cidade, teve um faturamento, uma arrecadação assim, maior que a turnê do Coldplay. Então você fala assim, a turnê da Tardezinha em 2023 foi maior que a turnê do Coldplay no Brasil. É com o Thiaguinho? Com o Thiaguinho. É uma coisa assim, eu lembro que a gente fez a primeira Tardezinha com 2.000 pessoas, depois foi para 5, para 7, para 12 e agora nós fizemos a Pedreira com 25 mil pessoas. Caramba. Então assim, está crescendo. Aí você tem, você olha assim, o grupo Menos é Mais de pagode. Engraçadinho, tem um carinha lá, um gordinho bacana que canta. Não, tem um trabalho ali, tem um empresário ali que está pensando em todas aquelas estratégias. Dilcinho, Ferrugem, são todos esses caras do novo pagode que vão vir e o pagode vai crescer muito ainda no Brasil. Isso já está desenhado muito o caminho, claro. assim, muito claro. Mas já não é a primeira onda, né? Não, as ondas, como o sertanejo teve aquela onda lá atrás, com o Leandro Leonardo, mas não tinha organização, parou. Não, do pagode. Do pagode. Eu me lembro na década de 90, final de 90, tinha uma casa chamada Parada Obrigatória, que tinha muito. E teve uma época bem de pagode aqui. Getúlio ali, tinha o Chocolate, não, era o Malagueta, tinha várias. Aí eu acho que é uma segunda volta, né? Não? Só que agora tem gente pensando. Porque esse cara, assim, um deles que tá por trás disso, ele é um cara que veio de outro ramo, no ramo de franquias e tal, ele entrou nesse ramo de pagode. E aí ele falou assim, meu Deus, o que é isso? Daí ele enxergou a oportunidade, chamou mais alguns amigos, que são empresários também, e falou, vamos organizar isso aqui. Porque se ele cai naquela banda de pagode que reuniu 5, 7 amigos e estão lá um tocando bumbo, outro tocando não sei o quê e tentando fazer um som, aquilo não vai dar certo. Aquilo vai ser uma onda, pode ter sucesso e depois acaba, né? Então ele está organizando justamente para não acabar, para manter essa onda subindo. Eu acho que um artista que foi, me corrija se eu estiver errado, João, que eu acho que trouxe muito isso de como produto e estratégias, ano passado principalmente, foi a Ana Castela. Eu vi ela crescer assim, eu não sou tanto da bolha, mas da minha família tem uma parte ali que escuta, e foi realmente, pra mim, assim, foi um estouro. Foi de uma hora pra outra, com muitas músicas. Uma produção muito grande, assim. Mas ali é por Deus, são coisas assim, tem vamos lá, 1000 meninas cantando na internet, fazendo... É que assim, aí também tem aquele negócio, precisa combinar com os russos. A Ana Castela combinou com o povo gostou dela e comprou ela. Aí quando compra, vê que tá indo, tem um empresário por trás, aí a coisa vai. Sim. Talvez se não tivesse um cara muito forte por trás, que é um dos mais competentes do Brasil, talvez não fosse. Mas o sucesso dela ia existir, porque ela realmente ela faz muito sucesso, as letras dela, o público comprou a ideia. Não é aquela coisa, porque também isso não existe, de se empurrar a goela abaixo. Eu já vi empresários colocar, números, 10 milhões de reais numa dupla e a dupla não ir pra frente. Meu Deus. Então, assim, quando você quer empurrar a goela abaixo, não vai. O público tem que gostar também. Sim. Eu acho que talvez um fator também que eu percebo da Ana Castela é que por ela ser menina e um pouco mais nova, ela pegou muito do público infantil. Muito. Né? Eu tenho uma prima que é obcecada pela Ana Castela e eu acho que tem até agora material escolar da Ana Castela. Acho que isso é uma coisa que eu nunca tinha visto antes de um artista sertanejo. O que é sensacional. Né? Maravilhoso. Sim, e eu trouxe aqui os dados do Spotify que também motivaram esse episódio. Do ranking dos artistas mais ouvidos em cada estado do Brasil. E aqui no Paraná não deu outra, né? O sertanejo dominou. Então, a gente teve Ana Castela, Henrique Juliano, Jorge Mateus e Marília Mendonça nos artistas mais escutados. E as 5 músicas mais escutadas só deu sertanejo. De novo, Ana Castela, Marília Mendonça, Israel Rodolfo, Guilherme Benuto e Simone Mendes. Então, assim, a gente tem muito o Paraná tá totalmente
sertanejado. O Paraná é muito interior, né? Fora Curitiba e litoral, né? Sim. E dá diferença. Ponta Grossa pra cima, diferença. né? Dá Sim. muito De diferença. Curitiba pro interior e também litoral dá muita diferença, sim. Vocês acham que como se fosse uma cidade deslocada, assim, do Paraná? Ou é só mais realmente como metrópole? Não, eu acho que é coisa de cultura mesmo. Uhum. O comportamento da pessoa que mora na capital, em qualquer lugar, já é um pouco diferente de quem... Até o estresse e tudo, e as Sim. coisas acontecendo, Uhum. né? O clima é muito frio. A nossa colonização, Uhum. né? Verdade. Tipo, leste europeu, Europa e tudo mais. E, assim, fora de Curitiba... eu não sei, gente, o que acontece? Parece que tem uma nuvem aqui em cima, sempre com frio e chuva, é muito... Você vai para Maringá, é outra vida. Você vai para Pra Foz do Londrina. Iguaçu, Cascavel, é outra vida, entende? Uhum. Então, eu acho que aí é mais fácil, realmente. A Ana Castela, eu achei engraçado, porque eu acabei vendo ela por causa que alguém me mostrou. Tinha um menino, acho que era Luan Pereira, é isso? Luan Pereira. E ela fazia umas brincadeiras com ele. E ela já chamava atenção, porque ela é muito meiga, sabe? Uhum. E ela tem um tomzinho diferente na voz, ela tem um alcance. Eu acho que... Não, ela é um talento. Realmente. Não. Uhum. Não é só dinheiro também. Não, né? não. Ela não não. é fabricada. Não. Sim. É, Tem que ser uma mistura, uma mistura boa ali, os a ingredientes têm que sorte conversar. é quando a competência encontra oportunidade. Ela tem a competência Sim. e o empresário dela deu a oportunidade. Eu Uhum. acho que foi isso, né? E esse negócio da distância é muito louco. Tinha um artista em Maringá que já estava fazendo muito sucesso, levando-se 2, 3 mil pessoas. E aqui em Curitiba ninguém conhecia. Aí foi Pedro Paulo e Alex. A gente foi lá, fechou um contrato com eles, compramos 10 datas deles e falamos, vamos segurar um pouquinho. 2, 3 meses depois, eles estavam explodidos aqui. A gente chegou a fazer show para eles, 4, 5 mil pessoas aqui. Então, assim, essa coisa de... O sertanejo estoura lá no interior, muitas vezes até Mato Grosso, Goiânia, e depois o Curitiba demora para... Mas quando chega muito forte. Ana Castela, muito antes aqui em Curitiba ela tá forte, ela já estava muito mais forte em outros locais, né? Sim. E é engraçado que a mesma coisa acontece com rock. Porque, assim... Começa aqui. Não. Não. A questão lá no interior. Então, chega lá, Guarapuava eu vi isso. O pessoal, no sertanejo, mas tem um pessoal mais retirado, uma tribo ali, eles... Já estão ligados no rock. E principalmente em Guarapuava, metal. Eles levam bandas absurdas, mas absurdas, para uma festa particular, não é show. Sim, eu legal, tava lá, hein? eu vi. Caramba. Então, assim, essa coisa do rock, o sertanejo não morre, o rock não morre, As coisas se e é mantêm. engraçado como as pessoas compram e essas coisas que não dependem só também de show, coisas que a gente não fica sabendo, tipo, não fica sabendo porque não sai na mídia, não se compra ingresso, né? Uhum. Eu ia perguntar sobre isso, porque a gente tá falando aqui das novas gerações do sertanejo e as novas gerações do rock. Você tem visto elas têm enfrentado dificuldades para conseguir entrar mesmo na indústria? É que assim, o rock ele tem altos e baixos deles desde que ele começou, Uhum. né? Então assim, tentaram matar o rock no ninho já desde o começo e ainda antes do Elvis Presley, do Little Richard. Então assim, tanto quanto a paternidade do rock ela é requerida por várias pessoas e não dá para colocar em uma só. Tentar matar o rock é uma constante. Eu já tenho um tempo de estrada e já olhando para o passado, estudando, lendo. A gente não vai matar, que nem rádio. É suicídio ou homicídio? Será que eles não tentam se matar algumas vezes? É que o rock ele tem uma coisa muito autônoma, né? O rock ele não tá muito afim, na verdade, de dar satisfação, seguir modelo, entrar numa caixa. Entende? Então, assim, em tempos do politicamente correto e uma austeridade e uma falta de tolerância, você esperar que o rock entre nisso, ele vai deixar de ser o rock. O punk, então, completamente. A mensagem... É a natureza, né? A mensagem libertária, racial e sociológica do reggae, também não. Então, gente, não tem como. É segmentado. É segmentado. Mas, assim, por exemplo, quando o rock lá, década de 70, aquela loucura, após o Woodstock, veio a disco music. Daí todo mundo, acabou, não tem mais, porque o ABBA, porque o Bee Gees, realmente é uma febre, passou por cima, atropelou. Continuou, voltou. Dali a pouco o punk, não, porque acabou, que não sei o que lá. Dali a pouco, música eletrônica. Por um acaso, eu também discotequei muito pouco, mas discotequei música eletrônica. Mas todo mundo achando, não, mas agora
rock não vai morrer, gente. Não vai morrer nunca. Tanto quanto me perguntam sempre, mas agora com a internet, com o rádio, com o streaming, com não sei o que lá, podcast, vai acabar. Não vai acabar rádio. Rádio é companhia, rádio é serviço de primeira necessidade para cidadão. Uhum. Então, assim, essa é a questão do rock. Não vai. Agora, o que acontece assim, ele passa por altos e baixos, ele se reinventa, mas ele também mantém o DNA. E a gente vê no rock que teve realmente, em reuniões de pauta musical, a gente tinha uma certa dificuldade. Mas o que acontece? Assim como não tem aquela coisa empresarial muito forte para todo mundo, você tem que pesquisar. Mas você tem onde pesquisar. Tem um menino chamado Benjamin. Ele, se eu não me engano, ele é ruivo ou ele é... Como é? Aquele pessoal de cabelo bem clarinho, bem loirinho, albino, né? Uhum. E ele é um bluseiro de primeira. E ele ainda não ganhou uma cena grande, entende? Entendi. E quando a cena está ocupada por outro estilo, essas pessoas ficam mais à margem ainda. Agora, sempre está aparecendo gente muito legal, fazendo sons novos, ou então sampleados entre si. Sabe como? É a questão do quê? Bom, já não é um estilo de música assim muito popular, como nos Estados Unidos, por exemplo, Sim. aonde nasceu. Mas se você procurar, você vai achar coisas incríveis. O que a gente precisa de o quê? Veículo que dê mais espaço. 1, para bandas locais. 2, para gente nova, para talento. E não só para gente reconhecida, que traga a novidade. Sabe como? A inovação. A gente tem um case muito legal aqui no jornal, inclusive no podcast, que é a banda Terra Plana. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma banda daqui de Curitiba, que foi pro Primavera Sound, num dos palcos alternativos ali do Primavera, uma banda de rock daqui de Curitiba, e eles vieram para uma entrevista, foi super legal, e ao longo do tempo essa entrevista foi crescendo muito no YouTube. De repente, começou a ultrapassar, assim, entrevistas que tinham mais apelo, até pensando no tema, e uma comunidade muito unida ali, sabe? Comentando, e nossa, eu queria muito ver uma entrevista deles, essa é a única que tem, assim, disponível na internet. Então, isso foi muito legal, assim, eu percebi uma banda que eu não conhecia, e quando eu fui ver que tava no line-up do Primavera, eu fiquei muito feliz, eu fiquei, que bacana que eles estão tendo essa oportunidade. Outra coisa que também corrobora com essa ideia que eu tô tentando esclarecer para vocês que não morrem, por exemplo, eu apresentei quase todas as edições do Lupa Luna, lá no Parque das Águas. E só a primeira foram 17 mil pessoas, a gente não esperava tudo isso. E foi crescendo, daí outras tendas, etc e tal, mas eu me lembro do Festival Junta Tribo, que era da Estação Primeira, que aconteceu e lotou o Palácio de Cristal, né? Mas uma coisa assim absurda lá no Círculo Militar. E também eles faziam na praia, né? E também cheio. Então, assim, ele tem movimentações. Eu acho que é cíclico, né? Eu acho que daqui a pouco volta. Talvez hoje não tenha tantos bares e casas de música ao vivo que toquem rock, daqui a pouco já 1, 2 começam a ver que tá faltando espaço, abre espaço, daí já volta a cena. Em Curitiba tem, né? Acho que a gente tem que ser justo, um grande festival de rock, que é o Prime Rock, que eu tive o prazer de ano passado, não tinha ido. A gente, quando não tá fazendo evento, faz quase todo final de semana, acaba descansando. Mas eu fui ano passado, fiquei maravilhado com o evento, é muito legal. Bandas de... que não é aquele rock, é meio pop rock, né? Capital, Jota Quest e tal. Mas é rock, e que é muito legal. Rock, Gosto demais do Dinho, tenho uma amizade legal com ele, com o Flauzino. Porque eles também têm a expressão deles. Como que você vai dizer que não é rock? E esse Prime Rock saiu de Curitiba e hoje tem o Prime Rock Brasília, o Prime Rock BH, Prime Rock Londrina. Então, assim, nasceu daqui Curitiba, mais um produto que saiu daqui. Então, assim, acho que tem um espaço. Tem espaço para todos. O sol nasceu para todos. Né? Eu fosse uma empresária, eu ia olhar o rock com mais carinho agora, nesse momento de virada. Sinceramente. Você entende, eu tenho que aprender um pouquinho para olhar isso. Então, porque sabe essa coisa cíclica e de virada? Eu acho que agora seria a hora de pegar isso e as bandas terem locais bacanas para tocar. Sabe como? Ter espaço, conversar direitinho com uma rádio. Vai que aparece uma rádio aí, digamos, daqui a um tempo. Como tem o Dizzy Café aqui, que toca aquele estilo de música, que é um lugar legal, a galera gosta de ter um lugar pra rock. O Jeff já veio aqui, lá inclusive. tem muito jazz, da Ieda, que é minha amiga há muitos anos. A Ieda também já veio aqui. Então, eu como empresária, se eu fosse, eu pegaria e ia olhar bem com carinho o rock. O Cross é uma casa de rock? Sim, eu apresentei uma vez o Dia do Rock pra eles em 2018. Gente, eu trabalhei
13 horas Ininterruptas. ininterruptas. Eram 4 palcos, peraí. 1, 2, 3, 4. E a piscina, 5. Meu Deus. Tudo cronometrado. Nossa, foi gente demais, de tudo que é estilo de música. Nossa, o Cross é fortíssimo. Não. Todo ano eles têm um evento. Que legal. E vou contar uma coisa Pode. pro João Guilherme, que eu quero contar, porque assim, quando eu fui chamada lá na RPC, eu, alguns dias, ainda o Mundo Livre não tinha aberto e tudo mais, então me colocaram pediram que no meu horário eu fizesse programas especiais pro sábado da 98. E eu, assim, tipo, conhecimento perto do zero. Gente, de verdade, quando eu tava lá na Mundo Livre, uma vez falaram assim, o César Minotti e Fabiano, vem aí, não é brincadeira, Quem não é são? piadinha. Não, passou um, passou outro, porque o vidro da rádio era bem Sim. pro corredor, e era do outro lado, eu fiquei esperando o terceiro, porque eu entendi que era o César, o Minotti e o Fabiano. Então vou te contar, tem o terceiro, que é o Fábio, que é o outro irmão que também canta, tal. Não tá na dupla, mas Sim. ele canta, Ele existe. ele faz teatro, ele é igualzinho os irmãos. Não, e outra Eu tava tão coisa, errado. e isso aconteceu, mas é que fica muito no âmbito particular, porque eu não ia perguntar, né? O pessoal Sim. é Ana, Cecília e Rodolfo, também achei que era um trio. Maria Cecília. Desculpa, Maria Cecília e Rodolfo. Mas conheci bastante. Casaram. Ah, é? É, virou um casal. Que Eu pensava legal. que já Era uma eram. dupla, virou um Que casal. Eu não bom. sabia se eram irmãos ou se eram casados. Não, casaram depois. Ah, legal, Ah. gente. Mas indo... Ah, pode falar. Eu tenho uma filha de 13 anos de idade que adora rock. E eu fui em todos os shows de rock que teve em Curitiba esse ano. Sem Sério? conhecer nada, ela me levou e quer ir em todos que vão ter. E o que, Então, que se te me der chamou a lista, atenção, assim? o vocalista do Foo Fighters, como é o nome dele? O David Grohl. Fantástico. Impressionante o carisma dele, a simpatia, o que toca, o que canta. Acho que foi o melhor. Assim. Coldplay também foi muito legal, mas Coldplay acho que não é rock, né? Não, é pop. É pop, mas Mas parece um show muito bom. o Foo Fighters foi impressionante. O peso da voz dele, da Ah. banda, né? É incrível, Não, né? e ela conhece tudo, então ela começou a me contar depois as histórias dele, que ele saiu no meio do show porque ele quebrou a perna, foi arrumar a perna, daí voltou pro show. Meu Deus. Várias histórias de vários shows dele em tudo que é lugar e tal. Então a gente virou fã lá em casa, todo mundo dele. Então, Ah, deixa que eu te legal. contar. Com 13 anos foi que eu comecei. É, Vai ter uma não. roqueira em casa, hein? Não, roupa Vai ter. preta, Vai camisa do ter. Metallica. Vai ter uma roqueira Levada em pra casa. rádio, hein? Ah, Mas é isso, gente. Eu acho que, pensando em todo o papo aqui pra finalizar, dá pra dizer que Curitiba é a capital de muitos gêneros. Eu acho que a gente tem... sem dúvida nenhuma, muito. Né? Tem espaço pra todo mundo. Você falou, o sol nasce pra todos, né? Nasce pra todos, Então, claro. É bom, Espaço para todo oportunidade. mundo. Espaço para todo mundo. A gente não é uma cidade pequena, com um dialeto específico, como tem uma cidade lá, que eu estava vendo num documentário. Tem uma cidade lá em Santa Catarina, ela é bem pequenininha. E é um pessoal só de uma etnia, eles falam um dialeto próprio, que não é nem alemão. Gente, a gente é muito maior que isso. É óbvio que a gente vai ser plural. E ainda mais em tempos de internet, que o mundo virou uma aldeia global. Fizeram ano passado um festival de trap na Pedreira. E vai ter de Made in novo. Made in Brasa. Vai ter de novo, E foi super legal, super cheio, 20 Tá, mil tá, pessoas. tá crescendo Matuê, bastante. tava só um pessoal Teto, bom, Matuê, né? uma galera Pois é. bem E é legal. importante, sabe o que eu acho? A gente abrir, assim, open heart e open mind para isso. Sabe por quê? Senão a gente não dialoga com a próxima geração, entendeu? Verdade. Se eu disser, não, mas trap é uma porcaria, bom mesmo era o hip hop do meu tempo com o Snoop Dogg, eu já tô colocando uma porta entre eu e a outra geração, então eu vou ficar aquela pessoa saudosa que só era bom que eu gostava. Que não olha pro novo. Daí uma geração não conversa com outra. Eu acho que você tem que ouvir, antes de dizer ruim, ouve bastante, ouve com atenção, sem preconceito, o tal do trap, se vier mais outro, ou outro, e assim o outro, e é assim que eu acho que a gente vai fazendo um mundo mais democrático. Isso aí. Você falou no Snoop Dogg, não sei se você reparou que em 2023 vários projetos das antigas voltaram. Sim. Então, assim, o Sorriso Maroto Pagode lançou Sorrisos Antigas. Titãs voltou, fez uma Titãs. super turnê. Então, vários projetos voltaram e voltaram com muita força. Essa coisa assim também de mostrar para essa galera mais nova a coisa antiga é muito legal também. E legal a família, né? O pai e a mãe levar o Isso, filho, que não eu conhecia. acho que essa mistura é bacana. Meu primeiro show na vida foi o show do Legião, né? Que foi de encontro em Guaratuba. Em Guaratuba. E eu tinha, acho que uns 14 anos, não escutava O muito. meu acho que foi Engenheiros Foi do muito Havaí legal. no Tarumã, lembra? O meu foi Nossa. Lobão Engenheiros do Havaí. no Tarumã também. Tarumã, depois teve na Arena, teve acho que foi do Blitz,
Que é Ai, a que Arena, legal, Joguinha, que Joguinha legal. América. Não, o Blitz eu vi Foi? lá no Teatro Guaíra. Que legal, no Guaíra. teatro. Lembro. Deve ter sido legal. Minha mãe me levou, a gente ficou na terceira Ah. bancada. Nossa, ela tinha uma paciência com essas coisas. Realmente. Isso faz muito tempo, tá? Nossa. Você é bem mais novinha, Eu faz até- muito tempo. Mas é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. A conversa foi ótima. Eu sabia que ia ser bem humorada, porque não tem espaço para conflito aqui. Então, vou primeiro agradecer você, João. Muito obrigada por ter vindo. E eu que agradeço a você, ao Evandro, que está lá, a Margot, que hoje bateu esse papo gostoso com a gente. Estamos sempre à disposição. Quando quiser, chame, que é legal. A gente gosta de falar sobre o tema. É legal, né? Obrigada também, Margot. Obrigada por ter vindo de novo. Queria deixar aqui registrado. Obrigada mesmo. Obrigada a você. Gostei muito desse contato que a gente teve, mesmo se falando quando isso, Sim. horário. Aham. Deixar um beijo para a Juritz, que é minha amiga de década de 90. Também é ele que está fazendo o trabalho sensacional, todo Escondidinho. ligado lá. E João, que é meu amigo, que tem uma consideração que, assim, a gente pode ficar anos sem se ver. Eu sempre penso, como é que tá? O que tá fazendo? Aqui, para mim, foi um papo de sofá de sala de casa. Adorei. É bem isso. Então é isso, gente. Obrigada por hoje. Se vocês assistiram até aqui, não deixe de colocar um gostei, comentar quem que você acha legal a gente trazer aqui ou qual assunto que você acha interessante da gente discutir, debater, enfim, conversar sobre. E também não esquece de se inscrever no canal e seguir o Bem Paraná lá nas redes sociais, @BemParaná. Então, muito obrigada pela sua participação hoje e até a próxima. Tchau, tchau!